Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num artigo científico incrivelmente relevante. O título dele, traduzido, é Avaliação da vulnerabilidade de domicílios a inundações rápidas e deslizamentos de terra nas regiões montanhosas pobres do Vietnã. Trata-se de um artigo excelente, escrito por Nha Tan Chi Pham e um grupo de coautores que fazem parte do Instituto para Meio Ambiente e Segurança Humana da Universidade das Nações Unidas. E olha, o estudo foi publicado lá no ano de 2020, naquela revista científica super respeitada, a Climate Risk Management, da editora Elsevier. Esse material traz uma visão de campo valiosíssima sobre como as comunidades locais realmente sobrevivem e enfrentam eventos climáticos extremos. Mas antes da gente pular de cabeça nos dados, eu tenho um pedido bem rápido. Sigam aqui o canal, deixem aquele curtir e compartilhem esse conteúdo. Sério, essa é uma forma super simples e poderosa de ajudar a democratizar o acesso à informação acadêmica de qualidade, fazendo com que a ciência saia lá de dentro das universidades e chegue de fato nas mãos de quem precisa, de toda a sociedade. Dando uma olhadinha rápida no nosso roteiro de hoje, a gente vai passar por 1. O contexto da pesquisa. 2. A metodologia e a área estudada. 3. Os fatores de vulnerabilidade social. 4. Os impactos na água e na moradia. E, finalmente, 5. As conclusões e as medidas propostas pelos autores. Bom, vamos direto ao ponto. Parte 1. O contexto da pesquisa e o real custo humano dos desastres ambientais no Vietnã. Para dar uma dimensão do tamanho do problema logo de cara, dados do Banco Mundial apontam que, só nas últimas 2 décadas, mais de 13 mil vidas foram perdidas no Vietnã por causa de eventos climáticos extremos. É muita coisa. E aqui vale a gente alinhar os termos, tá? Não estamos falando de um mero acaso da natureza, e sim de um severo desastre ambiental, que é fortemente amplificado pelas condições geográficas e climáticas lá da região, causando prejuízos que batem na casa dos bilhões de dólares todo ano. E é exatamente por causa desses números assustadores que algumas regiões clamam por atenção urgente. O estudo foca nas regiões montanhosas do norte do país, principalmente na província de Yên Bái. Sabe por que essa área é tão suscetível a um desastre ambiental? É uma mistura bem perigosa de fatores. Eles têm uma dependência gigantesca da agricultura e dos recursos naturais. A população é formada majoritariamente por minorias étnicas com rendimentos super baixos e a infraestrutura básica é quase inexistente, o que os deixa totalmente expostos a inundações muito rápidas e deslizamentos de terra. Avançando para a nossa parte 2, metodologia e área. Afinal, como a equipe mediu o impacto direto nas moradias destas pessoas? Olhando para o mapa, a pesquisa se concentrou especificamente no distrito de Van Yên. Lá, os cientistas foram a campo e entrevistaram moradores de 405 lares espalhados por 3 comunas: An Binh, An Thinh e Dai Son. O objetivo central era ouvir os habitantes rurais, para entender exatamente de que forma a base agrícola sofre o impacto e, mais importante, como eles tentam sobreviver no dia seguinte a esses eventos extremos. E para mensurar isso de uma forma estruturada, eles não criaram uma sigla qualquer, eles desenharam o Índice de Vulnerabilidade Domiciliar. Esse índice é como um grande quebra-cabeça de 5 peças principais. Eles avaliaram o perfil sociodemográfico de cada família, as estratégias de sobrevivência e de apoio social, a saúde e a segurança alimentar, o acesso à água e as reais condições da moradia frente ao desastre ambiental. É uma visão super completa da situação. Certo, parte 3 agora, os fatores de vulnerabilidade social. E aqui a gente vai ver que os desafios não são iguais em todos os lugares. Gente, olha só a diferença estatística entre as áreas. Segundo a pesquisa, lá na comuna de Dai Son, 48% dos domicílios, quase metade, vivem na linha da pobreza estabelecida pelo governo. É uma realidade muito mais dura quando a gente compara com An Binh, que tem 19%, e An Thinh, com 16%. Além disso, Dai Son é composta quase inteiramente por grupos de minorias étnicas, ou seja, qualquer desastre ambiental por lá atinge uma comunidade que já é social e demograficamente muito mais vulnerável desde o princípio. Mas o que chama muita atenção na pesquisa é como a vulnerabilidade tem caras diferentes. Se por um lado Dai Son tem esse grande peso demográfico socioeconômico, com muitos idosos e crianças dependentes, do outro lado temos An Thinh. E o calcanhar de Aquiles de An Thinh é a saúde. Os pesquisadores notaram que essa é a área com a pior cobertura de seguro de saúde da região. Sem acesso hospitalar facilitado, imagina só a gravidade da situação se alguém se fere durante uma tempestade ou um deslizamento. É um risco altíssimo. Isso nos leva à parte 4, os impactos diretos na água e na moradia, a famosa infraestrutura.
Na prática, a dependência que os agricultores têm do fornecimento de água acaba ditando a resiliência deles. Por exemplo, em Daejeon, a água chega por uns canos muito finos, super mal instalados que descem as encostas. Choveu forte, a lama e as pedras entopem tudo na mesma hora. Já em Anthing, o sistema de irrigação é super precário, os canais são falhos, o que força os agricultores a dependerem basicamente da água da chuva. A mesma chuva que, em excesso, causa destruição. É um paradoxo bem cruel. E aí, quando a gente olha para dentro de casa, os números são chocantes. 62% de todas as casas pesquisadas têm estruturas que os autores chamam de não estabilizadas. Estamos falando de paredes de palha, folhas e pouco cimento, já desgastado. Nessas horas, a casa, que deveria ser o refúgio seguro da família no meio de um desastre ambiental, acaba virando um grande ponto de perigo, correndo o risco de desabar a qualquer momento. Além de todo esse perigo físico, tem uma barreira puramente burocrática relatada lá em Anbin, que acaba com as chances de recuperação. 43% dos lares não têm o certificado oficial de posse da terra, que no Vietnã eles chamam de livro vermelho. Sem esse papel, o agricultor não pode usar a terra como garantia para pegar crédito no banco. Ou seja, se um desastre ambiental leva a safra inteira embora, eles literalmente ficam de mãos atadas para conseguir empréstimo e recomeçar a vida. Bom, caminhando para a nossa reta final, parte 5, conclusões e medidas propostas. O que fazer para criar uma resiliência de verdade? Os autores foram muito felizes porque eles não só mostraram o problema, eles desenharam soluções muito práticas. Primeiro passo, melhorar a educação e a alfabetização nas montanhas. A população precisa entender perfeitamente os sistemas governamentais de alertas e prevenção. O segundo passo é apoiar uma produção agrícola mais eficiente e variada para garantir o sustento. E o terceiro ponto central é melhorar radicalmente a gestão dos recursos hídricos e naturais. O poder público tem que garantir infraestrutura nessas regiões de encosta, não dá para deixar o agricultor à própria sorte. Chegando ao final da nossa explicação, fica impossível não notar a extrema relevância global desse artigo. O trabalho desses cientistas serve de bússola para políticas de adaptação climática no mundo inteiro. Ferramentas que cruzam dados sociais com as realidades de populações rurais mais vulneráveis precisam, para ontem, ser replicadas em escala global se a gente quiser proteger quem mais sofre com as mudanças do clima. Pessoal, seguindo as melhores práticas de transparência, eu deixo claro aqui que este conteúdo é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial. O rigor e o conhecimento que vem da pesquisa de campo são as nossas maiores armas para proteger vidas. O que a ciência nos mostra aqui é um cenário do nosso futuro coletivo. Então, eu deixo vocês com uma reflexão. Já que as mudanças climáticas não respeitam nenhuma fronteira, será que as nossas políticas públicas estão sendo ágeis o suficiente para proteger as populações vulneráveis antes que o próximo desastre ambiental aconteça? Muito obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima análise.